Salve, salve, meu amigo e amiga! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso pra você, você. Seja bem-vindo, então, canal Português Fácil, professor Thiago Buranelli. E ó, não cai literatura no Enseja. Não cai literatura no Enem. Gente, esse negócio que não cai literatura nas provas que são organizadas pelo INEP está errado. Isso não existe. A pessoa que está falando isso está falando uma baita bobagem e eu vou provar para você nesse vídeo. Mas ó, antes de a gente começar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber todas as novidades do canal Português Fácil. E não se esqueça, tá a fim de ser membro? Ó, só procurar aí na parte Seja Membro para você entrar pro time aí dos membros do Buranello. Se o seu celular, por acaso, é um iPhone, e você está assistindo pelo iPhone, não aparece o Seja Membro. Você tem que olhar pelo computador, mas você consegue se inscrever, consegue participar, normalmente depois sempre assistindo daí pelo computador. Tudo bem? Que é a opçãozinha ali, não sei porque que não aparece no aplicativo do YouTube no iPhone, mas vamos lá, vamos que vamos começar então. Vamos falar de literatura hoje. 2, 3 já? Valendo! Galera, existe uma grande diferença das provas organizadas pelo INEP para as provas de vestibular, por exemplo. Então você vai fazer a prova do Enseja, tá? Você vai fazer a prova de certificação do ensino médio. A galera lá que faz a prova do Enem, faz a prova do Enem para entrar numa universidade, etc. Estou dizendo Enseja e Enem, são as provas aí que acabam sendo organizadas pelo INEP. As provas de vestibular, por exemplo, como que elas trabalham? Elas trabalham a literatura como uma lista. Então, cada instituição, vou pegar aqui a da minha cidade, a UEL, vai lá, por exemplo, e coloca 10 livros na lista. O aluno que vai prestar o vestibular naquele período, ele tem que ler os 10 livros. E as perguntas vão estar inteiramente ligadas realmente à história de cada um daqueles livros. Então vai estar perguntando exatamente o que aconteceu em cada livro, como que o autor trabalha, etc. Aquela provinha tradicional que nós conhecemos. O INEP não organiza a prova do Enseja, a prova do Enem dessa forma. Como que eles organizam então? Eles querem saber se o aluno é capaz de entender, compreender as características de textos literários. Veja que eu falei textos literários. Gente, texto literário são os textos que têm a ver com a literatura, obviamente, mas como que você faz essa divisão, professor? Pensa no seguinte, os textos que não são literários são aqueles que têm uma função utilitária. Como assim, professor? Quer dizer que a literatura é inútil? Não. Função utilitária. Por exemplo, notícia, informar. Bula de remédio, dar instrução de como que eu vou tomar aquele medicamento. Deixa eu pensar. Um recado. Opa, qual é a função? Informar tal coisa. Tá? Uma propaganda. É convencer, influenciar, é vender algo. Entende? Uma função utilitária. Agora, quando eu pego um poema, qual é a função dele? A função do poema é despertar a beleza daquele texto em mim. Mas professor, eu detesto poema, então beleza. Então, você não se sentiu tocado por aquele poema porque você não se conectou com o autor. Mas agora outra pessoa pode gostar. Assim como você pode gostar de um estilo de história, algum livro de história, que a outra pessoa não goste. Porque a literatura ela tem muita semelhança com o filme, né? Porque o filme também tem essa característica. Então você gosta de um estilo de filme, o outro não gosta e vice-versa. Então a literatura ela tem a ver com buscar a beleza daquilo. Tá? Despertar o seu gosto por aquela obra. Combinado? E aí então o Enem, o Enseja, as provas que são organizadas pelo INEP, elas não trabalham com lista. Como eu disse, eles querem saber se você sabe interpretar aqueles textos literários. Então, como que você vai estudar literatura para a prova do Enseja, por exemplo? Você vai estudar para a literatura da seguinte forma, lendo os estilos de textos literários. Professor, que legal, hein? Mas eu não gosto. Então, mas você tem que começar a gostar, no sentido, pelo menos, de passar na sua prova. É isso. Pode ser que você não tome gosto que, passou a prova, você vai continuar lendo esse estilo de livro. Tudo bem. Pode ser que você não tome gosto nesse sentido, mas enquanto você vai fazer essa prova, enquanto você ainda não passou nessa prova, é importante que você tenha um hábito de estudos de ler textos literários. E, gente, você não precisa nem comprar livro. Tá? Se você pode comprar livro, é gostoso, você vai lá, beleza, compra. Mas se você não tem dinheiro, se você não quer gastar com isso, você vai ler esses textos literários, então,
Na internet. Por quê? Eu não estou pedindo para você ler um livro inteiro. O Enem, o Enseja, ele não quer que você leia o texto inteiro. Ele quer que você tenha contato com aquele texto literário para ver se você sabe interpretar, se você sabe entender tudo que aconteceu ali. Então você pega um poema, você está conseguindo perceber o que está acontecendo naquele poema? É isso, tá? Então eu vou falar para você agora alguns estilos de textos literários que vocês devem ler. Não significa que precisa ser o livro inteiro, não significa que tem que ser 10 poemas. Você é que vai avaliar. Você leu 5 poemas ali, você conseguiu entender todos? Beleza. Ah, professor, alguns que eu tive dificuldade. Então leia mais. Leia outros para você ir treinando essa interpretação. Ah, professor, estou com dificuldade? Cara, olha o nome do poema e coloca assim no Google. Interpretação do poema tal. Com certeza você vai acabar achando alguma explicação daquele poema. Aí você vai entendendo. Ah, agora eu entendi por que o cara disse isso. Beleza? Então entenda. Você tem que ler esses estilos de texto para você ter contato com o formato e com o que eles trabalham normalmente. Então vamos lá, anote aí. Primeira coisa, ler poemas, tá? Então na prova do Enseja você vai ter que interpretar poemas. Mas se você nunca leu poemas, pode ser que você fique meio assim, meio perdido no esquema. Então leia poemas de qualquer autor. Eu vou recomendar alguns autores aqui, mas, como eu disse, é só uma recomendação. Se você quiser ler outro autor, tá tudo bem. Então vamos lá. Eu recomendo que você leia poemas de Gregório de Matos, tá? Ou de um autor chamado Vinícius de Moraes. Na literatura, o Gregório de Matos pertence a um período chamado Barroco, mais antigo. E o Vinícius de Moraes foi um autor mais modernista. Então você vai ter contato com poemas de estilos bem diferentes. Tá? Bem diferentes. Então, Gregório de Matos ou Vinícius de Moraes. Como eu disse, tem muita gente mesmo. Ah, vou até falar mais um, ó. Tem um cara que chama Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo. É um poeta do romantismo daí. Ele tá no meio desses dois. Tá? Tá no meio desses dois aí. Romantismo. Bem legal de você ler alguns poemas dele também, para você identificar os estilos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, leia poemas, não importa de quem. Eu estou recomendando aqui Gregório de Matos, que é o autor do Barroco. Tá? Vou pôr do meio aqui o Álvares de Azevedo, que é um poeta do romantismo da segunda geração, ou Vinícius de Moraes, modernismo. Então você pega aí, tem muito mais coisas, mas você lê alguns poemas de cada um desses três, você já vai estar conseguindo interpretar bem legal. Tá? Próximo. É importante, além de poema, você ler crônicas. Tá? O que são crônicas? Crônicas são textos curtos, tá? Que trabalham com o cotidiano. Tá? Sempre assuntos que podem acontecer no dia a dia. Pô, eu poderia falar para você ler um romance inteiro. Só que às vezes você não vai ter tempo de ler um livro grandão. A crônica é legalzinha, é gostosinha, por quê? Porque a crônica, como eu disse, são textos curtos. Tem texto que tem 2 páginas, tem texto que tem 10 páginas, mas são textos todos curtinhos. Então você consegue ter contato com esses trechos de obras, com essas crônicas, na verdade, porque elas podem aparecer lá na prova, justamente por serem textos menores, tá? Então fica uma dica aí, ler crônicas. Não quer dizer que vão cair os autores que eu vou falar aqui, mas vai cair texto narrativo, vai cair historinha para você ler, e você tem que entender as personagens. Então leia a história tentando entender o que está acontecendo com as personagens, onde que elas estão, o que essa história quis transmitir para você, tá bom? Então, alguns cronistas aí. Marta Medeiros são autores todos mais modernistas, tá? E, na verdade, até pós-modernismo, mais atuais aí. Crônica, Marta Medeiros e Luiz Fernando Veríssimo, tá? Marta Medeiros ou Luiz Fernando Veríssimo. E o outro estilo daí, então, poema, texto narrativo, que daí a gente tem um narrativo longo, que seriam os romances e tudo mais. Eu peguei narrativas menores, que são as crônicas. E agora, texto teatral. Pode ser que apareça para você interpretar texto teatral. Por que eu deixei ele por último na lista? Porque a frequência dele nas provas do INEP é uma frequência menor. Normalmente o poema é o que mais aparece, depois texto narrativo e esse aqui é menor. Falando de literatura. Textos teatrais. Tá? Então é legal você ler alguns trechos ou ler algum livro de texto teatral para você entender o estilo de linguagem. Eu vou falar um bem importante aqui para a nossa literatura,
O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. É um texto teatral, então o que vai mudar? Vai mudar que você vai ter um livro, não com um narrador contando, mas você vai ter o nome do personagem, então, por exemplo, Anjo, vai estar escrito Anjo, e na frente o que ele fala. Aí tem lá um personagem que é o Sapateiro, vai estar escrito Sapateiro, e na frente o que o Sapateiro fala. Aí vai estar lá Diabo, nome escrito Diabo, e na frente o que o Diabo fala. É uma história bem legal, que mostra, na verdade, pessoas que vão morrendo, e aí fica uma discussão para onde que elas vão. Será que elas vão para o céu ou elas vão para o inferno? Né? Muitas pessoas, quando chegam lá, o diabo chama elas, vem cá, sua vaga é a que entra nesse barco. A pessoa, ela quer se esquivar, ela fala, não, mas eu fui em tanta missa. Nossa, eu fui em várias missas, como é que você vai me levar aqui para o inferno? Aí o diabo, tô dando um spoiler no livro, o diabo fala assim, ir na missa e pecar é caminho para cá. Pessoa que não confessou, né? Não confessou, não teve perdão dos pecados. Filho. Ah, vem, põe o pé aqui, meu filho, né? E a pessoa vai lá, tenta conversar com o anjo, tentar enganar. De jeito não. Então o Alto da Barca do Inferno, ele mostra esse conflito humano aí em relação aos pecados. Se a pessoa vai para o céu, se vai para o inferno. É bem legal. E ele é no formato de texto teatral. Beleza? É isso. Então procure ler poemas, textos narrativos, seja longos, como diz romances, ou menores, como disse crônicas, pode até ser contos, que também são pequenos, e textos teatrais. Então é sempre importante você ler, porque quando você bater o olho na prova, você já vai sentir que você já está meio familiarizado com aquilo. Vai fazer mais sentido aí na hora de você responder o exercício. Fechou? Maravilha? Vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!